Este é o QualiTalks, o podcast que ajuda você a descomplicar a gestão da qualidade. Eu sou a Adriana Sartori, redatora do blog Qualidade Simples. E eu, Ivan Gonçalves, especialista em gestão da qualidade. E nesta temporada estamos conversando com nomes que fazem história no SGQ, né, Ivan? Sim, profissionais que fazem a diferença no sistema de gestão da qualidade das organizações. Portanto, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que dispensa, na verdade, apresentações, né, Rogério Meira? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Queremos te agradecer por estar conosco hoje, pela tua disponibilidade. Muito obrigada. O prazer é todo meu. E, bom, já que dispensa apresentações, isso é por conta de vocês, mas tudo bem, tamo aí. Isso aí. Certo, Ivan, vamos começar então, vamos abrir os trabalhos, vamos apresentar, vamos deixar você mesmo se apresentar então. É isso aí, Rogério. Então, queria também agradecer, em nome da Qualitinha, a oportunidade de compartilhar um pouquinho da tua experiência, das tuas percepções com relação à gestão da qualidade. É um universo tão dinâmico, né, e tão difícil, né, tão desafiador, eu diria. Mas eu queria que você começasse para tornar um pouco mais tangível aí a quem é o Rogério Meira, falar um pouquinho da tua trajetória, tua formação, como é que você construiu a tua carreira. Eu sei que para quem, o Rogério vai falar obviamente, mas para quem já conhece o Rogério, ele tem vários nichos, né, vários segmentos de atuação, mas queria que você falasse um pouquinho da tua história até hoje aí de uma maneira sintética, né, porque se você pegar no ipsis literis aí, o podcast vai ficar longo aí. Então, Rogério, a palavra está contigo aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a lembrança e o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estava até brincando com vocês um pouquinho antes, né, que isso é praticamente um Esta é a Sua Vida, né, mas muito resumidamente, eu sou nascido em Porto Alegre, até basicamente meus 12 anos de idade eu morei no Rio de Janeiro. O meu pai ainda é vivo, e ele era militar, então a gente circulou bastante, mas especialmente pelo estado do Rio. E eu concluí meus estudos tanto na época do primeiro quanto do segundo grau em Porto Alegre e me formei em engenheiro mecânico na PUC do Rio Grande do Sul. Antes de me formar, eu cheguei a trabalhar em indústrias aqui no Rio Grande do Sul, basicamente com engenharia de processos, que pode depois ter sido bastante útil. E uma vez formado, eu me mudei para São José dos Campos, interior de São Paulo, e desde então, desde o meu primeiro emprego lá, eu trabalhei sempre na área da qualidade. Permaneci no Centro Técnico Aeroespacial por algo como pouco menos de 10 anos. Depois de lá, eu estou na TSG desde então. A TSG completou agora em 2023, nós completamos 29 anos de operações, de atividades, né? Então, efetivamente, eu comecei na área da qualidade, mas depois, especialmente aqui com as atividades na TSG, à medida que outras normas ISO foram sendo desenvolvidas, a gente foi aumentando, foi alargando o nosso escopo, né? Hoje, a gente tem aí no nosso portfólio alguma coisa como 80 normas, a grande maioria delas, de sistemas de gestão. Então, muito resumidamente, é isso, né? Fiz o mestrado na França entre 89 e 91, alguns outros cursos em outros países também, e eu tenho a sorte de ter tido a oportunidade de algumas experiências, seja de palestra, seja de consultoria, seja de auditoria, em vários e diferentes países, o que acaba ajudando a gente a não só ter historinha, mas também a ter percepções diferentes sobre a aplicação desses vários modelos. Muito resumidamente é isso. Legal. Rogério, a sua virada para a qualidade ela se deu bem cedo, né? Mas como esse giro aconteceu, né? Ele estava nos seus planos? Conta pra gente como é que foi. Como eu disse, antes de me formar eu era engenheiro de processos, e talvez por aquelas coincidências que não são coincidências, né? Mas o gosto por normas e o gosto por padrões, ele é algo que você identifica já desde a tenra idade, né? E por coincidência, quando eu estava perto de me formar, as diversas vagas que eu estudei
para futuro emprego, todas elas orbitavam. Eu me lembro que tinha a possibilidade de ser engenheiro de normalização, veja só que eu acabei não sendo, e mesmo em São José dos Campos, para onde eu efetivamente me mudei, as duas oportunidades que eu mais persegui, ou que eu persegui por mais tempo, as duas eram na área da qualidade, uma em uma indústria e outra no Centro Técnico Aeroespacial, mas ambas na qualidade. Então, eu diria que de engenharia de processos para qualidade foi uma transição muito tranquila e praticamente natural no meu caso, né? Ô, Rogério, você já comentou, né, en passant aí, que tem diversas frentes, né, diversas áreas de atuação. Então, você atua na área técnica, docência, consultoria, mentoria, né, palestras e etc. Característica, me parece, de um profissional inquieto, né? Está sempre em busca de diversidade, uma atuação proativa. Como é que você... Isso é um fato? Você é um cara que está sempre fuçando aí novidades, fuçando novas tendências, e como você consegue equilibrar? Queria que você trouxesse um pouquinho do teu gerenciamento da rotina, né, do Rogério, do dia a dia aí, a TSG, consultoria e tal. Como é que funciona isso aí? Bom, basicamente a minha rotina, quando eu estou no escritório, eu tenho um bloquinho aqui à minha esquerda que ele tem um lembrete ali de 6 grandes tarefas que eu preciso cumprir todos os dias. Então, da mesma forma que eu tenho que fazer algumas ações que dizem respeito a estratégias aqui da organização, eu tenho que dedicar algum tempo, tenho que dedicar algum tempo para a geração de conteúdo, que pode ser escrever algum artigo, roteirizar algum vídeo, coisa que eu valha. Eu tenho algum tempinho que eu eventualmente vou me envolver com edições e assim por diante. Então, basicamente, a minha rotina, eu tenho uma flexibilidade de qual é a duração que esses blocos podem ter. Evidentemente, eu faço um enorme esforço para que nenhum deles dure zero, que eu não passe nenhum dia zerando nenhum deles, e, portanto, nenhum deles vai ocupar o dia inteiro também, né? Então, a gente tem ali uma certa flexibilidade da duração, mas eu procuro alocar um certo tempo para cada um desses chapéus. Quanto à busca de outros modelos, e que estão surgindo bastante e com uma frequência bastante considerável, eu diria, né? Depois da pandemia do Covid, a própria ISO conseguiu agilizar e acelerar muito o trabalho dos comitês e, portanto, o trabalho de desenvolvimento e publicação de novas normas. Eu acompanho alguns sites, alguns grupos de informação ao redor do planeta, e é onde basicamente a gente vai se abastecendo de novidades. E, além disso, eu tento ser um leitor ou um consumidor de informação tão ávido quanto possível, né? Não muito ávido, para isso aí não gerar muita ansiedade, mas ávido o suficiente para você conseguir ter percepções diferentes, né? Fazer umas analogias bastante diferentes e estar minimamente atualizado para, como você disse, Ivan, ter um cabedal de informações que possam ser úteis, possam ser interessantes, possam ser relevantes, seja numa palestra, seja na atuação de algum conselho, mentoria, ou mesmo nos nossos treinamentos rotineiros aqui na TSG. Mas, basicamente, é isso. Eu procuro alocar alguns espaços, alguns blocos de tempo ao longo do dia para eu me dedicar a cada uma dessa meia dúzia de tarefas diárias, né? Nem sempre isso é muito evidente, mas é a tentativa. Legal. Uhum. Pessoa metódica é assim, né? Gostava de padrão desde cedo, né? Não, legal. Sempre. Isso, como eu falei, isso é algo que, se você for olhar, se você for pesquisar no DNA, isso aí vem muito longe. Muito longe. Né? Pessoa organizada, né? Você vai gerenciando seu dia, né? De maneira ordeira, assim. Rogério, um dos aspectos que chamam a atenção na sua carreira, no seu currículo, é a prática, né, docente. Universidade, ATSG, no digital, né? Você é muito presente, você é realmente atuante, né? Semanalmente a gente acompanha as suas ações, né? Logo, você é um grande formador de profissionais, né? Seja para atuar dentro da qualidade, né? Ou em outras áreas da gestão. Então, conta para nós qual que é o perfil dos estudantes hoje. Algo mudou nesse perfil? Você está aí há longos anos na estrada, você sente que os estudantes hoje, quem está buscando aprender,
Como é que é isso? Essa é uma excelente questão. Bom, sem dúvida, o perfil mudou muito. Certamente, quando a gente começou, eu dei aula em graduação na universidade ali pelos anos 97 a 2000. De lá para cá, eu tenho atuado basicamente em cursos de pós-graduação, além dos cursos aqui na TSG. Desde 99, nós somos um organismo de treinamento acreditado, reconhecido para a formação de auditores líderes em diversas normas. Então, tem um fenômeno que esse fenômeno ele continua presente, que é o seguinte: quando eu olho, por exemplo, qualidade, onde a ISO 9001 ela completou em 2023 36 anos de vida da primeira edição, que foi em 87, certamente a gente já está aqui, sei lá, pela sexta, sétima onda de profissionais que estão buscando esse tipo de formação. Quando você pega algumas disciplinas que são disciplinas mais recentes, por exemplo, segurança da informação, privacidade da informação, compliance, etc., você normalmente tem aqui alguns profissionais ainda da primeira ou segunda onda. Então, você tem uma primeira diferença que é essa, ou seja, qual é o tipo de profissional que está se envolvendo, que está procurando se desenvolver nesses temas de normas ou de modelos de gestão como um todo? São aqueles caras que já estão estudando isso há muito tempo ou são profissionais que entraram nessas carreiras mais recentemente? Por isso que eu fiz paralelo, né? Então, quando você olha a qualidade, isso a gente consegue olhar, inclusive, em termos estatísticos, nos resultados de aprovação das turmas de auditor líder. Isso é muito tranquilo. Agora, para além dessa questão, que é uma questão basicamente temporal cronológica, nós temos seguramente um fenômeno muito importante que está atuando e que nem todo mundo tem resposta, nós, obviamente, também não temos, que é o perfil dos estudantes mudando muito, o perfil das pessoas, né? Essas várias gerações. Nós temos hoje muitas gerações diferentes convivendo no ambiente profissional, coisa que tradicionalmente não acontecia. Tradicionalmente, até poucas décadas atrás, no ambiente de trabalho, no mundo do trabalho, você tinha ali no máximo 2 gerações convivendo simultaneamente. Hoje você tem tranquilamente 3, 4 gerações, né? Desde os baby boomers até, sei lá, geração Z, etc. e tal, né? Millennium, etc. Bom, evidentemente, principalmente a maneira pela qual eu busco conhecimento, aí tem uma sacada que ela é importantíssima. Particularmente, quem começou a se envolver no ambiente de trabalho já no mundo ou na era digital, onde as pessoas são muito alimentadas de informações e elas não precisam ir atrás da informação. Ou seja, basicamente eu sou alimentado por um feed de notícias qualquer, um algoritmo decide o que eu quero saber, o que eu não quero saber, o que eu preciso saber, o que eu não preciso saber. E aqui reside uma diferença importantíssima, que isso vai se refletir na vida profissional e, evidentemente, na vida acadêmica das pessoas. Mas de informações, ou seja, a informação vem até mim por alguma razão, leia-se algoritmo, muitíssimo, um avaliador. Eu costumo dizer que se auditoria vem de audição, de audire, do latim, para eu ouvir, eu preciso perguntar. E eu tenho até um livro aqui muito interessante que ele apresenta uma estatística lá de quantos % dos adultos efetivamente praticam no seu cotidiano o hábito de perguntar. E a gente nota que nesses últimos anos, ou nessas últimas décadas, isso mudou radicalmente. Provavelmente o Ivan vai se lembrar, eu me lembro, sei lá, no tempo da faculdade, se você na sua vida profissional tivesse uma dúvida, você tinha que lembrar do dia que aquele professor ia estar na escola para você ir lá procurá-lo para tirar alguma dúvida. Você pedia uma indicação de livro para você ler numa biblioteca ou coisa que eu valha. Ou seja, eu precisava ter uma ação de perguntar para eu obter uma informação. E hoje não. O raciocínio ele é diametralmente oposto. A informação ela vem até mim. Só que aí, ao ela vir, eu não tenho ação absolutamente relevante, ou que não seja tão significativa para mim. Então, isso, quando a gente está pensando aqui os nossos processos de ensino-aprendizagem, isso traz um desafio muito grande, que é você conseguir
alimentar, ao mesmo tempo, as pessoas, todos os nossos alunos, com informações que sejam importantes e relevantes, mas que, acima de tudo, a gente consiga despertar neles a importância desse ir buscar, desse perguntar. Não só, volto a dizer, para que ele possa se desenvolver, mas que ele possa agregar valor na organização. De fato, sem sombra de dúvida, a gente tem acompanhado aí que as gerações têm um impacto diferente, né? Dentro das organizações, a percepção de valor, né? Do trabalho que elas realizam. Eu estava conversando antes, gravando aí uma palestra para a gente veicular na Semana Mundial da Qualidade, que fala justamente do engajamento, né? A pessoa se perceber como parte de um todo, e aí aquelas pessoas hoje, aquele vínculo, né? Aquele grau de fidelidade do profissional para a organização era das antigas gerações. Hoje, se a pessoa não se sente copartícipe de algo, ela vê que não está gerando valor, não vira as costas e vai procurar alguma coisa diferente para fazer. E isso tem afetado, inclusive, resultados, né? Então, é bem por esse caminho, né? E aí você trouxe um ponto interessante, né? Do perguntar, né? E era, de fato, você estava falando, eu estava voltando na minha academia lá e realmente era isso. Depois você ia para a biblioteca, papirar lá e buscar informação. E hoje até a informação, a resposta vem mais fácil, né? Porque a fonte é universal. Hoje você tem no celular toda uma biblioteca, né? E nós não tínhamos isso, né? Nós tínhamos que ir no livro, né? E ficar limitado ao que a biblioteca tinha, né? Mas fazendo um contraponto, Rogério, eu queria a tua análise com relação à gestão da qualidade, porque nesses 36 anos também, né, a gente sabe, não aquele comentário raso, né? Antigamente era padronização, agora já tem Mas o que na tua análise, nos últimos 30 anos, o que teve de mudança significativa, né, para as organizações? A gestão da qualidade tem aí sua bandeira aí desde 87 e veio migrando através das normas, com algumas mudanças mais significativas, outras não tão significativas, né? Só deu uma parada no bigode, mas o bigode continua. Mas, na tua análise, o que de fato foi significativo nesses 30 anos? O que a norma trouxe mesmo poxa, isso aqui foi uma mudança que realmente traz um reflexo positivo para as organizações? Se eu fosse resumir em 3 pontos, talvez até um pouco mais, existe uma questão que ela foi uma grande quebra de paradigmas e que na época já foi uma evolução sensacional e que, quando ela é bem entendida, ela provoca benefícios extraordinários, que é a chamada abordagem de processos. Ou eu, de fato, incorporar os conceitos de gestão sistêmica ou de pensamento sistêmico nas organizações. Esse aí foi alguma coisa que, lamentavelmente, muitas organizações até hoje não aprenderam, mas aquelas que realmente se dedicaram a entender e a aplicar isso, elas tiveram benefícios sensacionais. Um segundo ponto que também pode merecer destaque, que merece destaque, esse, na realidade, data ali de 2012, é a própria questão da gestão de riscos, né? Ou seja, nós enxergarmos hoje a necessidade da reprodutibilidade dos processos como algo que ele é obtido através daquele trinômio riscos, padrões e controles, riscos, padrões e controles, é algo que também, quando a gente entende essa essência, é algo que também me traz benefícios sensacionais. E o terceiro, se eu fosse me limitar a 3, mas eu até já vou fazer mais um comentário, é a própria conexão entre processos e estratégias, né? Ou seja, hoje não faz absolutamente nenhum sentido eu ter uma estratégia que não está suportada por um processo, isso não é nada mais do que um sonho, da mesma forma que não faz nenhum sentido eu ter um processo que não apoia, não contribui para nenhuma estratégia, isso é um sério candidato à eliminação. Então, mas eu me resumi aqui a 3, mas só por curiosidade, essa tua pergunta era muito interessante, Ivan. Recentemente, inclusive, a gente gravou, isso deve ter algumas semanas ou alguns poucos meses, um filme que está lá no nosso canal do YouTube da TSG. A gente gravou um vídeo que a gente chamou de Ressignificando Sistemas de Gestão e Auditorias. E lá, ao invés de 3 pontos, a gente apresenta 20 conceitos que nesses 30 anos mudaram radicalmente.
Então, a grande conclusão é a seguinte: aquelas organizações que, de fato, procuraram se manter atualizadas, procuraram estudar de verdade quais são os fundamentos, quais são os conceitos e como isso vem evoluindo ao longo dos anos, essas organizações certamente colheram belos resultados. Aquelas organizações que fazem, entre aspas, lá o mínimo para passar, o mínimo para manter a sua certificação, isso aí é outro papo que, inclusive, em geral, a gente não está tão preocupado assim, pelo menos aqui na TSG, né? A gente está sempre mais preocupado em entender efetivamente quais são os benefícios que uma boa aplicação de um bom modelo pode trazer para uma organização. E não é à toa que essas normas elas continuam a ter uma grande relevância. Se a gente fizer um recorte apenas da 9001, a 9001 hoje a gente está falando de mais de 1.200.000 certificados neste planeta. Se eu pegar ali os 10 primeiros países, ou os 10 países que têm maior volume de certificados emitidos, nós estamos falando de uns 980 mil desses 1.270, ou de 1.250. Então, são 75% dos certificados emitidos no planeta estão concentrados em 10 países. Nesses 10 países, nós temos 5 países europeus. Então, que o modelo continua relevante, eu não tenho a menor dúvida, certo? Toda a questão ou a grande questão estamos, ou cada uma das organizações está tirando todos os benefícios que uma boa aplicação desse modelo poderia trazer, sim ou não? Essa é uma boa pergunta. Ô, Rogério, você citou estratégia, processo, gestão de risco, né? Resumindo ali a 3 pontos, né? Quais foram as boas práticas que as organizações maduras em gestão da qualidade adotaram ao longo desses 30 anos, 36 anos, né? De ISO 9001. Agora eu quero citar as organizações que estão pensando em estruturar, né? Você acha qual que é o nível de esforço que elas precisam fazer para isso? Elas estão preparadas para esse cenário? Qual é a sua análise? Qual que é o estado da arte no mundo real? No mundo real, o que ocorre é que a gente ainda tem uma certa mítica sobre o que representa uma certificação ou não. A grande maioria das normas ISO de sistemas de gestão, no texto introdutório, ela tem um parágrafo que ele é muito parecido em cada uma delas, que diz o seguinte: é possível a uma organização adaptar as suas práticas ou processos de gestão existentes para atender os requisitos dessa norma. Então, na realidade, a grande dificuldade que ocorre é quando uma organização resolve enfiar de qualquer jeito um sistema de gestão ou atendimento a um determinado conjunto de requisitos na marra dentro da sua operação. Quando ela procura entender, e aí eu posso estar falando da menor organização possível, posso estar falando de uma microempresa, mas quando ela procura entender o que esse requisito quer, porque a gente nunca pode esquecer que as normas ou qualquer outro modelo, ele apresenta o quê? O que ele esperaria que eu fizesse, o que ele espera que eu tenha a resposta. Mas o como ele é inteiramente meu. E uma das principais características que auditores precisam ter, isso está escrito em norma, é a chamada mente aberta. Ou seja, eu tenho que ter a capacidade de ver algo completamente diferente de tudo aquilo que eu já vi na minha vida e eu ainda assim perceber que aquilo ali está conforme, está atendendo um determinado requisito, ou não. Mas então, eu diria que se a gente quebrar esse paradigma, mesmo na vida real, esse paradigma de que é um conjunto de procedimentos que eu vou ter que escrever, vou ter que redigir um monte de coisa, vou ter que encher de papel a minha empresa, se eu tirar esse paradigma de cima da mesa e eu for na essência, poxa, eu opero de alguma maneira, eu funciono de alguma maneira. O que eu estou querendo é operar de uma maneira ainda melhor. Deixa eu ver quais são os ajustes ou quais são os pequenos ajustes que eu tenho que fazer nos meus processos para eu conseguir chegar lá. Então, mesmo numa organização muito pequena, se ela tiver a maturidade de olhar o modelo dessa maneira, ela vai conseguir implementar sem grande dificuldade. Legal. A gente está falando muito, né, da realidade aí, que a gente tem acesso, principalmente das que você está falando, que você tem acesso, você fala com conhecimento de causa. Mas você já citou antes que você teve aí a oportunidade de, durante algum tempo, trabalhar fora, ter contato com a gestão da qualidade, né, no exterior. É diferente lá?
a leitura, não a aplicação, né, dos requisitos, mas é uma pergunta interessante, porque a norma, a NBR, né, a BNT, é uma tradução, ok? Mas na prática, essas normas, elas têm uma percepção diferente fora. Queria que você trouxesse para nós aí o que você aprendeu com a gestão da qualidade fora do Brasil. Tem duas coisas que dá para a gente destacar aí. Número um, especialmente quando eu falo de países que a gente poderia considerar, sem nenhum demérito, sem nenhuma crise aí de vira-lata, né? Que a gente poderia olhar aí para países ditos mais desenvolvidos que a gente, tá? Então, para mim, uma diferença claríssima é o nível de efetivo envolvimento da alta direção. Então, evidentemente, aqui no Brasil, se eu for conversar com qualquer executivo em uma auditoria, uma consultoria, seja lá o que for, ele vai conseguir falar meia dúzia de palavras que fazem sentido. Esse cara não é bobo, né? Ninguém chega nessas posições não tendo uma bagagem muito significativa. Mas eu estou falando de sistemas que efetivamente resolvem problemas, né? Só abrindo um parêntese, para mim, uma das principais questões, quando a gente quer saber se um sistema de gestão, qualidade, ou seja lá o que for, se ele efetivamente está agregando valor para uma organização, eu só faço uma pergunta. Uma. É a seguinte. Eu gostaria que você me dissesse qual é o principal, qual foi o maior problema que você conseguiu resolver na sua organização com o uso do sistema, ou com o uso das ferramentas do sistema. Pronto. Se o cara me falar um problema de verdade, eu vou perceber que aquele sistema de fato funciona. Então, eu diria que aqui no Brasil, com todo o meu respeito, em geral, o maior nível que vai de fato conhecer um sistema de gestão, em boa parte das organizações, é um nível de gerência. Lá fora, invariavelmente, eu consigo, ou é possível, você conversar de igual para igual, com um bom nível de profundidade com um diretor. Eu não estou dizendo que aqui não é, mas aqui você nota que, em boa parte dos casos, ele vai ficar dando ali algumas platitudes, né? Alguns comentários genéricos e tal, mas você vê que se você apertar um pouquinho, não vai. Então, essa, para mim, é uma diferença muito significativa e ela é muito importante. Ela é muito significativa. Tá? E uma segunda, que eu também gosto de lembrar, e aí entra bem nessa questão que você levantou, Ivan, que é a norma ela é única no mundo inteiro, mas eu posso ter sempre pequenas adaptações, pequenos ajustes na aplicação aqui ou acolá. No início dos anos 2000, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento no Japão pela JICA, a Agência de Cooperação Internacional Japonesa, excelente, por sinal. Fiquei uns 2 meses e meio no Japão, estudando o sistema de acreditação e de certificação deles. E eu me lembro que nesse período, entre outras coisas, a gente fez o que seria aqui para nós, que é o nosso produto principal aqui na TSG, inclusive, uma formação de auditores líderes, lá, 9001, inclusive, na época. E uma coisa me chamou muita atenção, né? Lá pelas tantas, a gente tinha um daqueles exercícios que é bastante tradicional, que é de você enquadrar uma não conformidade e redigir a não conformidade. Exercício absolutamente tradicional. E eu nunca me esqueço que quando eu respondi esse exercício, por uma mera coincidência, sem entrar em méritos, mas todas as respostas que eu dei, elas bateram com a resposta do instrutor, sem problema nenhum. No entanto, sem exceção, em todas as questões, além do requisito que eu apontei, que era o mesmo que ele tinha apontado, ele apontava também o que hoje seria, para as normas que seguem o anexo SL, seria o 5.3, responsabilidades, autoridades. Por quê? Aí entra a questão da lógica local. Ele dizia o seguinte, olha só que bacana, ele dizia assim, ó, se essa não conformidade ocorreu, é porque alguém que deveria ter prevenido essa ocorrência, não estava claro que esse cara tinha que ter prevenido essa ocorrência. Logo, eu tenho que dar uma revisitada. Ele não dizia que eu tinha uma não conformidade em 5.3, mas ele dizia, eu tenho que dar uma revisitada lá na minha definição de papéis, responsabilidades e autoridades para ver se está claro quem é que teria o papel de evitar essa situação. Então, veja, isso para mim ficou muito marcado porque é exatamente a mesma norma, é como você falou, eu tenho aqui a NBR ISO, que significa a NBR equivalente àquela ISO com o mesmo número. Mas ele tinha o cuidado, então, de ir também na questão de papéis, responsabilidades e autoridades. Legal. Que legal, né? Você citou ali já, né, de uma maneira en passant, assim, algumas dificuldades, né, das organizações, né? Falou, né, quando fez comparativo com a gestão da qualidade
em nível internacional, citou que aqui ela é muito ainda centrada apenas no nível gerencial, né? A qualidade não chega à direção. Fala-se também de uma espécie de descrédito da ISO 9001. Você acredita nisso, né? Puxando ali já pensando essas tuas falas, né? Como você responderia a essa pergunta, né? Você acredita que há sim esse descrédito? Se sim, por quê? Se não, por quê? Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer uma distinção muito clara, e a gente faz isso, às vezes, até diariamente aqui na TSG, que é o seguinte. Uma coisa é eu enxergar um modelo e enxergar todos os benefícios que esse modelo pode me trazer. E saber que esse modelo foi desenvolvido por uma porção de experts em nível internacional que se dedicaram à beça para fazer um belo modelo. Outra coisa é a gente avaliar toda uma sistemática que foi desenvolvida e é permanentemente aprimorada, que é uma sistemática de avaliação da conformidade que um belo dia vai gerar certificação. Lembrando que uma certificação ela é um passa não passa. Quer dizer, nunca passou pela cabeça de ninguém que uma 9001 é sinônimo de excelência, coisa que vale. Inclusive, alguns anos atrás, quando a gente fazia algumas continhas ali, por exemplo, comparando o quanto uma boa ISO 9001 me daria lá, por exemplo, na escala de pontuação do Prêmio Nacional da Qualidade, ficava muito evidente que ela dava um certo valor, mas ele ainda estava muito distante daquilo que a gente poderia considerar como excelência. Então, veja, quando a gente procura enxergar os benefícios reais que o modelo pode ter, eles são muito significativos. Agora, quando a gente olha esses modelos, bom, o que é o mínimo que eu preciso passar? O que é o mínimo que eu tenho que fazer para passar numa auditoria ou obter um certificado? Essas organizações, invariavelmente, elas não vão colher todos os benefícios que as primeiras vão colher. Uma outra análise que eu posso fazer, e que lamentavelmente às vezes ocorre também, é a seguinte: é eu procurar ver o que motivou aquela busca pela certificação. Eu costumo dizer que aquelas 4 letrinhas da matriz SWOT, ou da matriz fofa, para ficar mais bonitinho, elas podem representar o meu grande direcionador. Eu, às vezes, posso buscar implementar uma norma dessas por uma força, ou seja, é algo que já funciona muito bem, mas só quero reforçar a presença daquilo. Pode ser uma oportunidade, eu quero ser o primeiro no meu segmento, o primeiro na minha região. Essas duas são proativas, mas eu tenho as duas reativas. Ela pode ser uma fraqueza, eu posso estar querendo usar aquele sistema só para resolver alguma coisa, ou eu posso estar querendo usar aquele sistema para mitigar alguma ameaça, que seria o A do FOFA. Então, às vezes, o que ocorre também é que algumas organizações que elas acabaram implementando aquilo, sei lá, por hipótese, era uma exigência de algum grande cliente. Então, às vezes, ela nem se permite, e essa expressão mesmo, ela nem se permite perceber ou enxergar o valor, o real benefício que aquela certificação poderia trazer. Então, essa resposta, eu diria que idealmente a gente deveria analisar caso a caso. O fato, e eu não tenho a menor dúvida em responder isso, é 2 pontos. Quem quiser aplicar bem e quem quiser extrair benefícios, vai ter. Agora, isso não impede, evidentemente, como na escola. Cada um de nós aqui, cada um que está nos ouvindo ou nos assistindo, eventualmente tinha lá os seus colegas que se limitavam a estudar o mínimo para passar, obteve o seu certificado de aprovação, obteve o seu diploma da mesma forma que aquele colega que era o número 1 na sala. Então, tudo depende de qual é o objetivo real da organização, qual é o aprendizado que ela está querendo, qual é o resultado que ela está querendo ter daquela aplicação. Se ele é o mínimo para passar ou se ele é algo realmente para promover melhoria, para promover inovação. Legal. É sempre bom, né, ouvir pontos de vista aí um pouco mais, eu diria, extensos, né? Uhum. E eu acho que isso é muito legal. E eu acho que isso, obviamente, em função do que você estudou ao longo da tua carreira e que você vem aplicando em consultoria, nos teus trabalhos aí, Rogério. E aí eu gancho para a minha próxima pergunta. Queria que você compartilhasse um pouquinho o lado consultor do Rogério, né? Eu sei que a TSG, obviamente, tem toda uma prestação de serviço aí na formação de gestores, de profissionais voltados a diferentes segmentos normativos, né? Qualidade, saúde e segurança ocupacional e etc. Mas o Rogério consultor, queria que você falasse um pouquinho do teu modelo de trabalho, como uma organização
o que uma organização pode esperar do modelo, da metodologia que o Rogério usa para trazer esses benefícios que você citou aí? Bom, talvez indiretamente já tenha ficado claro, nós não acreditamos, e isso é crença mesmo nossa aqui, não só minha, como de todo o time, a gente não acredita em criar nenhum tipo de dependência. Então, o nosso modelo primordial e que a gente aplica na grande maioria dos projetos, que não são muitos, que a gente se envolve de consultoria, eles passam obrigatoriamente por um belo diagnóstico inicial e por uma formação de facilitadores. A gente tem por premissa sempre buscar tornar os clientes autônomos na manutenção do seu sistema de gestão. Então, o que nós fazemos é que, a partir desse diagnóstico, a gente vai direcionar, vai aprofundar alguns ou outros pontos nessa atividade de formação de facilitadores, mas o objetivo é, de fato, transferir conhecimento, que é um pouco do nosso DNA, o A da TSG de academia. Então, mesmo nas atividades de consultoria, a gente tem uma preocupação muito grande de deixar esse legado de conhecimento na organização para que ela consiga tocar o seu sistema. A gente não acredita num sistema que efetivamente dependa rotineiramente de uma fonte de conhecimento externo. Na nossa percepção, isso não faz muito sentido, com todo respeito a quem pensar diferente. Então, as duas principais características são essas, né? É um diagnóstico bastante aprofundado inicial e uma formação de facilitadores. E, a partir daí, o que a gente costuma dizer é que as nossas horas de consultoria, obviamente, elas podem ter lá, e na grande maioria dos casos tem, uma frequência definida, etc., mas elas se tornam muito mais um aporte de know-how pontual, já para as dúvidas levantadas pelo próprio time da organização. Ela é muito mais sob demanda, é muito mais on request. Então, a gente vai resolver as dúvidas que aquele grupo esteja. Porque, dessa forma, nós conseguimos assegurar que, seja lá qual for o sistema que essa organização vai desenvolver, esse sistema vai ter o jeitão, vai ter a cara daquela organização. Ainda há pouco eu mencionei o verbo adaptar, que a própria ISO cita nos seus textos introdutórios. Então, quando a gente não adapta efetivamente a forma de eu atender um requisito à realidade, ao contexto, às idiosincrasias, às especificidades de uma organização, aquilo entra forçado. E no momento que ele entra forçado, a chance daquilo não fazer sentido é muito grande. Então, a principal característica, meu querido Ivan, é essa: é a gente procurar desenvolver as competências internas e apoiar, evidentemente. A gente vai pegar com a mão junto, nós vamos ajudar e tal, mas, naturalmente, a gente vai fazer um processo a 4 ou a múltiplas mãos, né? Raramente a gente se engaja em algum projeto onde a gente tenha a responsabilidade total, a organização fica lá paradinha e o nosso time faz todo o processo. Isso, na nossa ótica, não faz muito sentido. E eu compartilho dessa opinião, obviamente, usando outras expressões, né? Conhecimento é infinito e conhecimento tem que ser compartilhado, né? Conhecimento retido, a apostila na gaveta não funciona, né? Então, eu acho que perenizar, né? Eu uso muito essa expressão, né? Perenizar consultoria, cara, você não vai aprender a fazer, você não vai sentir a dor, você não vai crescer, né? Então, acho que é muito legal, é uma crença que eu concordo também contigo. A gente respeita quem pensa diferente, mas é triste, né? Porque é uma espécie de insegurança, né? Pô, eu não posso entregar o pulo do gato porque daí o cara me diz, porra, mas é bem ao contrário, né? O capital intelectual, né, é o único capital que, quanto mais usar, mais eu tenho, né? É verdade, é verdade. A consultoria passa muito por exercitar dentro da organização a autoanálise, né? Porque para fazer a adequação da norma, que é única para todos, todos têm a mesma norma, têm o mesmo referencial, né? As particularidades e idiosincrasias de cada organização, você tem que se conhecer muito bem, né? Você tem que saber muito de si mesma. E aí as organizações às vezes se confrontam com uma opacidade, né? Por falta de processo, né? Por falta de um desenho de transparência ali nos seus processos, que acho que esse é o exercício primário, né? Vamos saber o que somos agora, né? Nosso isso, né? O que estamos fazendo agora para depois entender o nosso to be, né? Onde a gente vai chegar. Bom,
Só por curiosidade, aproveitando, já que a gente tocou nesse assunto consultoria, né, existe uma norma ISO, inclusive, sobre prestadores de serviços de consultoria em gestão, que é a ISO 20700. Se alguém tiver curiosidade, inclusive no nosso canal do YouTube tem lá alguns vídeos que eu já fiz sobre essa norma. Ela pode ser de grande utilidade para consultores. Então, quem quiser empreender nessa área, pode dar uma pesquisada lá e vai encontrar. ISO 20700, ela é específica e ela não é sobre consultoria de sistemas de gestão, é consultoria em gestão de um modo geral. Legal. Eu acho que Recomendação. você tocou num ponto que eu gostaria de trazer também como relevante, porque é um investimento significativo, né? Boas consultorias, estou falando, né? Pessoas que procuram, que investiram o seu tempo, né? Se dedicam, gostam disso, obviamente, mas são estudiosos, né? Então, tá ali, ele tem que ser, eu diria, reconhecido, né? Valorizado, e aí essas boas consultorias, obviamente, se tornam um investimento, né? E em tempos atuais, né? Quer dizer, qualquer investimento você tem que fazer uma análise de risco, né? Planejamento de mudança bem adequado e é sempre importante, né? Usar essa norma ou outra, se amparar de informações para você escolher uma boa Tomar a consultoria, decisão. para você não dar o tiro errado. Isso. Porque pô, aí o maior problema normalmente fica nos incêndios é o que se chama, né, o rescaldo, né? Pô, fica ali aí vem aquela organização machucada, né, por um consultor incompetente ou alguém que criou um elefante branco para administrar, e aí já vem com aquele paradigma, pô, consultoria não funciona, vocês são charlatões, quer dizer, não é isso. Então, antes de contratar, veja com quem veja se o cara tem experiência, se o cara não é só um bom orador, não é, Rogério? O cara faz uma boa oratória, bota um PowerPoint maravilhoso ali, e aí na hora que faz uma perguntinha mais capciosa, preciso dar uma estudada. Pô, meu querido, agora... Veja bem. Veja bem. Veja né? bem, Veja é, bem. é o famoso veja bem. Não, deixa comigo, né? É. As palavras antes das grandes tragédias, né? Deixa comigo. Tem uma que é boa também, Ivan, que é o deixa que eu deixo. Essa eu adoro. Né? Boa também. Quando os dois vão, menos mal, mas o deixa que eu deixo, essa é pior ainda, porque daí ninguém vai, né? Boa. Ai, Rogério, eu queria te perguntar quais são os pontos, os tópicos que devem estar na agenda dos gestores da qualidade. O que a gente tem que estudar, o que a gente tem que ficar de olho para trazer para a organização? Tendências aí, momento tendência. Bom, sem sombra de dúvida, riscos permanentemente, né? Ficar muito atento ao que está se desenvolvendo em relação a isso. E o que existe aí de novas normas, novas metodologias, etc., né? Novas ferramentas. Procurar se manter muito próximo da sua rotina, conhecer os processos que estão sob sua responsabilidade, né? Eu costumo dizer, e isso vale para gestores, isso vale para alta direção, vale até para instâncias de governança, que quando você tem bons mecanismos que fazem aí o que eu chamaria carinhosamente de curto-circuito, ou seja, quando você tem mecanismos que gestores, que direções e que instâncias de governança consigam efetivamente conhecer a realidade da sua organização, mesmo que algum desses profissionais vá participar daquele... Lá nos Estados Unidos é um programa, aqui no Brasil, salvo engano, é um quadro fantástico, que é o Undercover Boss, é o chefe secreto. Quanto mais você tiver dos seus mecanismos de curto-circuito, ou seja, que gestores consigam estar próximos das suas operações, que eles conheçam efetivamente o que está acontecendo, eu vou ter muito mais chance que esse cara não vai ter surpresas. Ainda há pouco eu havia comentado lá que uma pergunta matadora que eu gosto para saber se o sistema de gestão está agregando valor é perguntar qual foi o maior problema de verdade que esse sistema resolveu. E para gestores, de um modo geral, eu adoro fazer uma pergunta, que, aliás, é a única pergunta fechada que eu me pergunto fazer. Auditores entenderão, né? Bons auditores nunca fazem perguntas fechadas, porque a pergunta fechada ela não me traz evidência, ela me traz só um sim ou não. Né? Então, eu sempre devo fazer perguntas abertas. Mas tem uma fechada que eu gosto de fazer, porque, independentemente da resposta, ela vai me direcionar a minha trilha. E ela é uma boa pergunta para gestores, que é a seguinte: você conhece as não conformidades que ocorrem aqui no teu processo, na tua área? Ela é sensacional. Porque se ele me disser não, eu vou para uma linha. Se ele me disser sim, eu vou para outra. Mas, de qualquer maneira, ambas vão ser emblemáticas. Agora, em termos de tendências, o que nós
cada vez mais estamos observando é um certo amadurecimento nos temas de integração com questões da natureza, de perpetuidade dos negócios, de perenidade dos negócios, etc. Então, eu posso falar aí de agendas de ESG, que aí a gente entraria numa outra seara. Inclusive, a gente pode falar da importância cada vez maior de nós aprimorarmos a nossa cultura organizacional. A própria ISO lançou recentemente uma norma, que é a ISO 10010, que ela trata exclusivamente sobre cultura organizacional da qualidade. Ela foi elaborada pelo TC 176, mas é perfeitamente possível você adaptá-la para qualquer outra disciplina, e que vai ter um reflexo muito forte em tudo que a gente vai perceber numa organização. Só por curiosidade, essa norma define cultura como um conjunto de 6 componentes. 4 deles, se eu estivesse falando de um iceberg, eles estariam abaixo da linha d'água, e 2 acima. Então, abaixo da linha d'água, o que nós temos lá? Nós temos crenças, valores, história e ética. E acima da linha d'água, ou seja, visível, o que nós temos? Atitudes e comportamentos. E essas atitudes e comportamentos vão dizer tudo sobre uma organização. Como é que eu enxergo uma não conformidade? Como é que eu enxergo o meu cliente? Ele é uma pessoa bacana, ou seja, as demandas dele são demandas que fazem sentido, ou para mim é aquela criatura chata que vive com mais exigências para mim e para minha organização? Então, a questão de todos os níveis de liderança, eu costumo dizer que, independentemente de você estar falando de um gestor, de um diretor, ou de um membro de conselho, de qualquer instância de governança, raramente, ou desconfie quando você vê que alguém é um expert em liderança. O ideal seria dizer que ele é um estudioso de liderança, né? Tem sempre muita coisa sendo desenvolvida, e a gente precisa estar sempre se aprimorando nisso, né? Todas as relações, todos os sistemas que envolvem pessoas, por definição, eles já se tornaram sistemas complexos. Então, se tem alguma coisa que gestores devem estar atentos, é isso. É entender de pensamento sistêmico, estudar quinta disciplina, estudar Deming, estudar Peter Senge. Isso tudo vai fazer muito bem a ele, e ficar permanentemente estudando liderança. Com isso, ele vai conseguir dar um bom aporte para o sistema de gestão onde ele está inserido. Rogério, você obviamente está, como você já comentou, né? Está sempre antenado aí nas novas normas. Aí a gente passa por riscos, né? Que teve o seu é sempre relevante. Você citou, né? Eu fiquei pensando, né? Pô, vai ter que falar de riscos, né? Porque é um ponto crucial. Particularmente acho que ainda é embrionário no Brasil. A gente faz uma gestão de riscos bem rasa. Poderíamos aprofundar melhor. Até a norma poderia ser mais estimulante nesse quesito, né? Deixando um pouco mais claro e fazendo uma maior associação a 31 mil, enfim. Mas são percepções. Mas aí passa por compliance, passa por antissuborno, passa por uma série de... Agora vem ESG e etc. Então, existem, obviamente, não são só tendências, né? Porque são estudos, né? São conteúdos que vêm para formar aí um mosaico que vai permear na cultura organizacional, ou pelo menos vai ser aplicado por aquelas empresas que têm uma visão mais madura disso. Mas você não acha, eu vou fugir um pouquinho do roteiro, né? Minha última pergunta, a pergunta de roteiro seria uma pergunta óbvia, que eu acho que todos os nossos ouvintes já sabem, né? Depois você pode até, se você quiser completar com alguma coisa, quais seriam os benefícios tangíveis de um sistema de gestão da qualidade, né? Obviamente a gente já falou vários, mas eu queria mudar um pouquinho, porque eu queria a tua percepção com relação a isso. Você acha que as organizações, e essa é não diria uma angústia, tá? Mas é um ponto de atenção que eu sempre me questiono, essa quantidade de informações, né? de conteúdos, de metodologias. Na tua leitura, você acha que as organizações hoje estão preparadas para receber ou para internalizar essa miríade de informações aí? Mal e mal estão fazendo ISO 9001. E aí você toca um monte de ficha em cima e não, vamos fazer porque agora é da moda, agora, olha, mensalão, vamos fazer compliance e tudo. E aí
como é que é a tua percepção? Porque isso eu acho que... Eu vi só para completar, tangibilizar o meu comentário, eu vi uma palestra naquela TED, né? Porra, eu estava comentando com o pessoal aqui. A pessoa falou assim, pô, eu entrei numa loja para comprar uma calça jeans. E aí lá eu tinha calça jeans clara, calça jeans escura, calça jeans desbotada, calça jeans estonada, rasgada, com boca larga, cara, me oferecendo tantas informações que eu saí de lá mais angustiado e não resolvi o meu problema. E eu queria fazer essa associação, ouvir a tua percepção com relação a isso. Pô, eu estou fazendo 9 mil, vem 14, vem 45, vem 22, vem... Pô, daqui a pouco, o que eu estou fazendo de fato, né? Pensando na minha organização como melhor resultado. Qual é a tua leitura dessa porrada de informação que chega todo dia para os gestores? Perfeito. Bom, olha só. Evidentemente é uma excelente questão, né? Primeiro de tudo. Essa mesma enxurrada de informações, cada um de nós recebe ela na sua pessoa física, né? Então, hoje ainda eu estava comentando aqui com o time que o nosso cérebro ele continua o mesmo, né? A minha quantidade de processamento ela deve continuar. Eu não mudei o meu chip, né? Ele continua o mesmo desde que eu nasci. No entanto, a quantidade de informações que eu tenho que processar num dia ela aumentou drasticamente, né? Então, evidentemente, isso aí acaba gerando ansiedade, etc. Considerando que uma organização ela é um ser vivo e ela é um somatório de várias pessoas físicas, né? Eu tenho que cuidar para não levar essa ansiedade para a organização. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é um chamado back to basics, né? Pode ver que ainda há pouco, até quando eu fiz algumas citações, eu disse assim, olha, estuda lá Peter Senge, estuda Drucker, né? Estuda Deming, que você está bem, né? Há alguns anos atrás, não tem tanto tempo assim, eu me recordo que eu vi uma dissertação de mestrado nos Estados Unidos, onde o mestrando, que depois se tornou mestre, ele analisou lá 3 décadas de publicações de livros sobre management em geral. Tá? Se eu não me engano, foi ali a década de 60, 70 e 80, ou 50, foi 60, 70 e 80, isso mesmo. E a grande conclusão dele foi a seguinte, né? E eu guardo isso até hoje na minha cabeça. A grande maioria das publicações, segundo esse autor, e eu estou falando de livros publicados, tá? Não estou falando de artigo publicado na internet, não. Estou falando de livros publicados em papel. A grande maioria eram relatos de uma pessoa que, em uma dada organização, em um certo momento histórico, com um certo time, conseguiu alcançar alguns resultados. A grande conclusão dele é que muito pouca coisa universalmente aplicável nova tinha sido desenvolvida, né? Por isso que esse back to basics é interessante, né? Quando você olha lá um Taylor, um Fayol, um Deming, etc., que são esses clássicos, eles trazem lições que são lições universalmente aplicáveis. O próprio Jack Welch, há não muitos anos assim, ele ainda estava vivo, evidentemente, né? Ele disse lá pelas tantas que ele tinha sérias dúvidas que se ele retornasse à GE naquele momento, ele conseguiria fazer sequer parte do que ele fez à época que ele liderou a GE. E de fato, isso é verdade, né? Por quê? Porque aquilo foi uma situação específica, num momento histórico, como eu disse, em uma condição de mercado, com as pessoas que estavam lá naquele momento, etc, etc, etc. Então, bom, isso tudo como introdução. Quando a gente olha para a diversidade de normas que nós temos hoje, sim, de fato, ela está quase exagerada, mas eu ainda seria um pouquinho otimista, eu ainda diria que está palatável e eu vou explicar por quê. Uma das leituras que eu costumo fazer, e aliás, a própria ISO 19600 na época, que foi a precursora da 37301 Compliance, ela ia nessa linha. Imagina que quando eu falo de compliance de uma maneira geral, quando eu falo de conformidade de uma maneira geral de uma organização, eu estou preocupado que ela entenda e atenda todos os requisitos que lhes são aplicados, todos da maneira mais abrangente possível. E nessa linha, eu posso enxergar cada norma ISO como preocupada com um ou alguns tipos, por assim dizer, específicos de riscos. Então, por exemplo, se na tua organização um risco relacionado a gerar um produto ou um serviço não conforme, ou o risco de gerar uma insatisfação do cliente, isso é relevante, manda bala numa 9001. Se na tua organização um risco relacionado à segurança da informação ele é relevante, lança a 27001, aplica a 27001. Se privacidade da informação é crítico para você, então me parece que, antes de mais nada,
muito antes do que questões de moda ou coisa que valha, o que é necessário é a organização fazer uma reflexão. O que para mim é relevante? Quais são os riscos mais significativos? O que para mim faz sentido? Inclusive, se eu lembrar ali da FOFA ou do SWOT, né? O que faz sentido eu tratar de uma maneira sistemática? Quais são os riscos que, se eu realmente tratar de uma maneira sistemática, eu vou trazer benefícios para essa organização? E aí você vai ver que esse universo que poderia parecer tão grande, ele vai se afunilando, né? A gente nunca pode esquecer que qualquer modelo desses, até para eu ter a adesão de todas as pessoas, de todos os líderes, eu tenho que ajudar essas pessoas todas a resolver aquilo que tira o sono deles. Então, seja lá qual for a metodologia, ou a norma, o referencial que eu quiser aplicar em uma organização qualquer, se aquilo lá não estiver ajudando a resolver os problemas de verdade, as pessoas vão ser refratárias, aquilo ali vai ser mais uma iniciativa, vai ser mais um relatório a fazer, mais alguns indicadores a monitorar, etc. e tal, mas aquilo ali não vai colar, não vai ter aderência na operação rotineira daquela organização. Então, por isso que eu ainda considero, Ivan, que está dentro do nível palatável, caso a organização de fato faça essa análise crítica, né? E não saia simplesmente, ó, lançou hoje, eu tô iniciando a implementação amanhã. Aí realmente vai virar uma bola de neve sem fim, sem agregação de valor nenhum, né? Voltar aos clássicos, né? Manter ali sempre eles na tua cabeceira. E o que é tendência, eu também vejo assim, ter no seu cinto de ferramentas, né? Saber usar no momento certo. Eu vejo essa profusão de ferramentas, de tendências, muito isso. Vou lá, vou estudar, vou conhecer e vou deixar aqui, né? No momento oportuno, e a grande chave ali é o momento oportuno, talvez isso me sirva, né? Mas realmente sair aplicando a esmo, né? Ou adequando, enfim, só vai gerar caos, né? E outra, às vezes, você não precisa aplicar o modelo inteiro. Você se inspira numa questãozinha. Quer ver um exemplo que eu adoro usar e que eu aprecio muito? Quando eu olho lá o Prêmio Europeu da Qualidade, que é mantido pela FQM, a European Foundation for Quality Management. Quando eu olho o requisito de liderança, ele tem perguntas sensacionais lá sobre como é que a alta direção, como é que ela é exemplo dentro do sistema de gestão. Eu tenho um requisito lá, uma pergunta dentro do requisito pessoas, como é que a organização, como é que a pessoa jurídica dialoga com as pessoas físicas. Veja, eu não preciso aplicar o modelo inteiro, mas eu simplesmente procurar responder uma ou duas dessas perguntas, são perguntas movem o mundo. Então, puxa vida, como é que eu posso dizer que os meus executivos aqui são exemplo de verdade? Como é que eu posso dizer que a nossa organização conversa com as pessoas? Vejam, então, às vezes, são pontos que você pode trazer eles até para enriquecer o seu sistema de gestão, mas que não necessariamente impliquem que você tenha que adotar. Por isso, aquele trio, né? Eu me torno adepto, eu decido adotar e aí então eu vou adaptar determinado modelo para a minha organização. Maravilha. Rogério, você inspira vários profissionais, a gente aqui na Qualitim te acompanha sempre, né? Então, para finalizar aqui as minhas perguntas, eu queria que você falasse como, né, a tua trajetória, né, as tuas aparições, as tuas iniciativas, de que maneira você acredita que elas podem inspirar os profissionais que estão nos ouvindo, né? Você é um... A aparição quase me soa como um fantasma, tá, Rogério? Mas isso é por conta da Adriana, Não, tá? Isso aí eu vou ficar quieto. formalidade que você me ensinou, né, Ivan? Mas sendo uma pessoa tão atuante, né, e tão presente, né, nos canais e para os profissionais, de que maneira você acredita que você mais inspira, né? Claro, além de todo o teu conhecimento técnico, né, que é inegável, né? De que maneira você diz, eu estou fazendo o que eu busco? Pergunta profunda, mas vamos lá. Bom, isso tudo tem a ver com o propósito, né? De missão, né? Ô, Rogério, só um De contraponto. missão. Você está falando com uma filósofa. Olha só. Filosofia. Olha só. Bom, eu acho que tem uma questão que é propósito, né? Por alguma razão, eu vou começar do básico. Por alguma razão, o meu cérebro, ele funciona lá pelas tantas, eu descobri há muitos anos, eu descobri que ele funciona muito bem
para entender requisitos e para conseguir transformar esses requisitos em coisas mais palatáveis, em explicar, entender lógicas de sistemas e particularmente para identificar padrões de processos, né? Isso é algo que eu procuro exercitar na minha rotina, tá? Identificar padrões. Então, identificar padrão é algo muito interessante. Então, no momento que eu descobri que eu tenho essa habilidade, obviamente isso aqui se transformou no nosso negócio. Hoje, naturalmente, quando você vai olhar as suas diversas maneiras de contribuir, a própria definição americana que o Malcolm Baldrige, que é o prêmio americano para a excelência, usa para a responsabilidade social, ele diz que é colocar a tua principal competência a serviço da sociedade, porque a tua principal competência é o teu principal ativo, né? Então, quando a gente faz essas nossas aparições ou essas nossas contribuições, seja em lives, a gente procura ter um programa semanal de 30 a 40 minutos toda quarta-feira, transmitido pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, etc. Quando a gente faz isso, quando a gente está procurando fazer postagens, etc., o que a gente está procurando é compartilhar um pouco para ir disseminando esses conceitos, né? Eu realmente acredito muito em padrões, ponto. Eu acredito em padrões, acredito em disciplina, acredito da mesma forma que acredito em melhoria, acredito em inovação. E para mim essas coisas não estão dissociadas. Então, como o nosso negócio ele é um negócio onde a gente basicamente, entre aspas, vende conhecimento, a gente precisa estar procurando educar todos, ou a maior quantidade possível de pessoas, mas educar de uma maneira que elas não queiram se formar apenas para ser um verificador ou um checador, mas sim para pessoas que pensem de maneira diferente um sistema de gestão. Por isso que ainda há pouco eu comentei até desse vídeo que a gente preparou, que é o Ressignificando Sistemas de Gestão, Governança, Auditorias, Processos, etc. Então, para mim é basicamente natural, e essa é uma maneira de comunicação, e é uma maneira pela qual a gente está conseguindo atingir muita gente que a gente nem imaginava, e levando um pouquinho desse conhecimento. Isso, daqui a pouco, ele pode servir de insight, pode servir de gatilho para um aqui, outro ali, etc. E nessas aí a gente vai conseguindo avançar e aumentar o nível de consciência, o nível de conhecimento sobre sistemas de gestão, sobre os benefícios que isso pode trazer, não só para as pessoas nas suas carreiras, né? Veja, quando eu gosto, quando eu curto o sistema de gestão, isso fatalmente vai aumentar a minha visão do todo, eu vou conhecer o meu negócio como ninguém, o negócio de onde eu trabalho, né? Isso vai me dar uma visão muito ampla, isso vai me permitir contribuir com oportunidades de melhoria, com sugestões, etc. Então, tem uma série de questões que elas podem não apenas ser benefícios pessoais para a minha carreira, mas eu também posso estar contribuindo com a minha organização. Então, a contribuição que a gente procura dar é essa, é disseminar isso, e nessa disseminação, obviamente, tem aqui uma componente de disseminar conteúdo. Ao disseminar conteúdo, a gente também está alcançando mais pessoas, a gente está identificando mais potenciais clientes para TSG, etc. e tal. Então, acredito que é quase um mecanismo de mão dupla, né? A gente está ajudando, mas a gente também está ganhando ali uma vitrine, está ganhando mais pessoas nos acompanhando, vendo, conhecendo um pouco mais do que são os potenciais benefícios da aplicação desses modelos. Legal. Rogério, agradeço enormemente aí a tua contribuição. Eu acho que as pessoas que nos acompanham vão ter a oportunidade de ver não só o Rogério falando, mas a visão fora da caixa, né? Uma visão expandida. É muito legal. Uhum. E, meu amigo, tens as palavras, né? Tem a palavra para as suas considerações finais aí, deixar algum recado aí, algum desafeto que você tem aí, se você quiser mandar. Agora, a hora é agora. Passar recado. Passar recado, olha, você que tá me devendo aí, ó, tô vivo, hein? Obrigado, cara, fica contigo aí as palavras finais aí. Mais uma vez, eu queria agradecer a lembrança, né? Como vocês disseram aí, convidando as principais estrelas, não me recordo exatamente qual foi o termo que vocês usaram, mas eu me senti muito honrado, tá? É sempre um prazer, eu adoro compartilhar, adoro falar, adoro conversar, conhecer, e é sempre uma honra, ainda mais estar na presença de pessoas tão queridas, especialmente como você, Ivan, que a gente não se vê pessoalmente há algum tempo, mas é sempre um enorme prazer estar contribuindo com você. Adriano, que eu conheci agora, nesses nossos trâmites aí, né? Mas é isso. E, bom, vou deixar só o nosso identificador.
nas diversas redes sociais. O identificador da TSG ele é sempre o mesmo, é o @TSGBrasil. Então, com @TSGBrasil, você nos encontra no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, até no TikTok. E tem bastante conteúdo aí, se você curte essas paradas, se você curte entender esses sistemas de uma maneira um pouco mais diferente, de uma maneira um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo profunda, extremamente consistente, que é o que a gente procura manter uma coisa muito firme aqui na TSG, é assegurar sempre a consistência técnica e a profundidade, independentemente de quão leve a gente está procurando apresentar alguma coisa. Mas é só agradecer a atenção e o tempo de vocês e de todo mundo que está nos acompanhando. Que isso, Rogério. Nós que agradecemos a tua disponibilidade. É muito bom conversar com profissionais, né? A gente faz várias iniciativas aqui internamente e dessa vez a gente chamou, né, vários profissionais e está sendo muito legal, assim, ter dialogar. Esse bar foi quase Bar foi em gaúcho, né? homenagem ao Rogério, que é gaúcho, né? Tá, eu percebi. Apesar de eu raramente usar um bar, viu? Então foi falha. Mas você tem um sotaque que não nega a tua origem. No tempo que a gente usava muito táxi, né, eu costumava dizer que eu tentava manter um sotaque que fosse uma ação preventiva para voltinhas de táxi, né? Então, o sujeito sempre ficava em dúvida se eu era local ou não. Então, pode ver que eu, às vezes, mesclo alguma coisa de vários lugares. Porque o negócio era deixar o sujeito com dúvida. Se ele ficasse com dúvida se eu era local, já ajudava, né? Mas, evidentemente, alguém mais atento há de perceber. E não há por que negar. A minha origem, eu sou registrado, nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, etc. e tal. Embora já tenha vivido boa parte da minha vida fora aqui do estado. Mas o CEP ainda é daqui. Hoje, antigamente eu dizia que 3 coisas caracterizam de onde você é, né? Qual é o CEP do teu endereço, onde é que o carro está emplacado e onde é que você vota. E essas 3 condições eu atendo em Porto Alegre, né? O carro tem placa de Porto Alegre, o meu título está em Porto Alegre e o meu CEP de residência está em Porto Alegre. Portanto, sou porto-alegrense, ponto. Fim de papo, né? Porto Alegrense pronto, né? É isso aí, então. Muito obrigada novamente, Rogério. Eu que agradeço, pessoal. E para você, a gente fica por aqui. Contamos com você no próximo episódio do Qualitalks. Tchau, tchau.